Você está andando pela calçada e alguém vem na sua direção. Não é qualquer pessoa, mas sim aquela pessoa. Aquela que sempre faz você sair do caminho primeiro. Você continua andando e enquanto a distância entre vocês diminui, uma dúvida começa a crescer. Você sai da frente como sempre ou continua andando, só para provar que, dessa vez, quem precisa ceder não é você. Parece uma situação simples, mas quanto mais você se aproxima, mais pensamentos começam a surgir. Dessa vez eu fico, ele deve pensar que é melhor do que eu, não é justo que eu sempre tenho que me adaptar para o conforto das outras pessoas. E enquanto você tenta responder tudo isso, a decisão precisa ser tomada. E no final, você sai da frente. Mais uma vez. E segue o seu caminho com aquela sensação estranha de que perdeu algo, mesmo sem saber exatamente o que. Mas talvez o mais interessante não seja a situação em si. Talvez o mais interessante seja perceber como um momento tão pequeno pode gerar um conflito tão grande dentro da nossa própria mente. Porque algo tão simples consegue nos consumir tanto. Será que seja o orgulho, medo? Ou será que é insegurança? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo dentro de nós? Existe um tipo de mente que transforma pequenos acontecimentos em batalhas internas gigantes. Uma mente que analisa, questiona, revisita, imagina, até o ponto em que agir se torna cada vez mais difícil. Mas afinal, qual é o verdadeiro problema nisso tudo? Ter que dar espaço mais uma vez para alguém que provavelmente nunca daria espaço para você, ou ficar preso nessa dúvida silenciosa entre seguir o caminho ou transformar algo pequeno em um conforto maior do que realmente é. Talvez o problema nem esteja na situação. Talvez o problema comece quando, enquanto o mundo continua andando, você fica parado dentro da sua própria mente, pensando demais e vivendo de menos. Talvez enquanto você assiste isso, esteja reconhecendo algo dentro de si. Pequenos incômodos, detalhes que parecem te travar. Sensações que você sente quando estão te atrapalhando, mas que são difíceis de explicar. E para tentar resolver isso, você provavelmente já tentou de tudo. Terapia, livros, autoajuda, conselho de terceiros, entre outros. E por um tempo, talvez tenha parecido funcionar. Mas em algum momento, algo acontece. E você percebe que, apesar de todo esse esforço, alguns conflitos continuam ali. Silenciosos, mas persistem. E talvez reconhecer isso seja o primeiro passo para começar a entender o que realmente está acontecendo dentro da nossa mente. Então, junte-se a mim que nesse vídeo eu quero caminhar sobre essa dor que tanto te persegue. Agora, se existe alguém que conseguiu olhar para esse tipo de conflito humano com uma precisão quase desconfortável, foi o escritor russo do século XIX chamado Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski não escrevia apenas histórias, ele escrevia dissecações da mente humana. Em uma de suas obras mais intensas, Memórias do Subsolo, ele cria talvez um dos retratos mais cruéis e honestos já feitos sobre o ser humano, especialmente sobre aqueles que pensam demais e agem de menos. E o mais impressionante é que essa capacidade de mergulhar na psicologia humana não passou despercebida por grandes pensadores da história. O filósofo Nietzsche, por exemplo, chegou a dizer algo extremamente forte, abre aspas, Dostoiévski foi o único psicólogo de quem tive algo a aprender, fecha aspas. E quando alguém como Nietzsche, conhecido justamente por desafiar a moral, a razão e a própria ideia da verdade, reconhece isso, é porque existe algo profundamente perturbador e real ali. Mas não foi só ele. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, também ficou fascinado pela forma como Dostoiévski explorava os conflitos internos do ser humano. Freud chegou a escrever um ensaio inteiramente sobre ele, chamado Dostoiévski e o Parricídio, onde analisa seus personagens como verdadeiros estudos clínicos da mente humana. Personagens como Raskolnikov, de Crime e Castigo, e principalmente o Homem do Subsolo, da própria obra. Não são apenas figuras literárias, eles são quase radiografias emocionais da nossa própria consciência. E talvez seja exatamente por isso que as obras de Dostoiévski continuam atravessando séculos, porque ele não escrevia sobre o mundo ao redor. Ele escrevia sobre aquilo que acontece dentro de nós. Essa obra pertence a uma fase muito marcante da vida de Dostoiévski. Ela foi escrita depois de um dos períodos mais duros da sua história pessoal, quando ele passou cerca de 10 anos entre trabalhos forçados e serviço militar na Sibéria. Uma experiência que transformou completamente a forma como ele enxergava o ser humano. E isso, inclusive, rende um vídeo somente sobre essa fase no futuro. Resumindo a obra bastante, ela acompanha os conflitos internos de um homem que passou praticamente toda a vida evitando construir um rumo para si mesmo. Um homem que nunca conseguiu realmente se tornar algo. E que, no fundo, sabe exatamente quem é o responsável por isso tudo, que seria ele mesmo. Como consequência dessas dores, desse acúmulo de frustrações, o protagonista, que definitivamente não é uma figura simpática, encontra um certo tipo de refúgio no que ele chama de subsolo. Esse subsolo não é um lugar físico, é o seu próprio subconsciente, um espaço onde ele guarda ressentimentos, memórias e feridas abertas, humilhações, pensamentos obsessivos, e é ali que ele passa boa parte da sua existência. Dentro dessa obra, Dostoiévski apresenta uma ideia extremamente provocadora, a ideia
idealização do chamado homem perfeito, ou aquilo que podemos entender como o homem de ação. Mas o que seria exatamente isso? O homem de ação aparece como uma espécie de arquétipo, um sujeito que possui consciência, mas apenas o suficiente para não paralisar suas decisões. Ele é direto, ele é impulsivo e ele reage ao mundo sem transformar cada escolha em um labirinto mental. Dostoiévski compara esse tipo de homem quase como um touro em fúria, que nada o detém, exceto aquilo que o autor chama de muro. O muro representa aquilo que é inevitável, uma barreira intransponível, uma realidade que simplesmente não pode ser mudada. Fora isso, o homem de ação segue avançando, mas é justamente nesse ponto que surge o contraste mais perturbador da obra, porque existe outro tipo de sujeito, um sujeito que Dostoiévski não nomeia diretamente, mas que aparece diversas vezes escrito como um homem incapaz de agir, o homem excessivamente consciente, e em alguns momentos o próprio narrador chega a chamá-lo de rato. Esse é o tipo de homem que o protagonista representa. O homem que pensa demais, que analisa demais e que se conhece demais, que no final não consegue agir. O próprio homem do subsolo retrata essa consciência exagerada como uma doença. Ele observa os homens de ação com inveja, justamente porque eles conseguem fazer aquilo que ele não consegue, simplesmente agir. Existe dentro dele um desejo profundo de ser como essas pessoas, mas é ele mesmo quem constrói as barreiras que o impedem. E talvez uma das ideias mais inquietantes que o livro sugere é que a consciência excessiva pode se tornar um fardo, como se o sujeito que tenta desesperadamente encontrar sentido na própria existência acabasse ao mesmo tempo cavando para si mesmo um poço cada vez mais escuro e apertado. E quando chegamos nesse ponto da reflexão, é praticamente impossível não lembrar de um dos conceitos mais famosos de toda a filosofia ocidental, um conceito que provavelmente você já ouviu, talvez até tenha como princípio de vida. Abre aspas. Conhece-te a ti mesmo. Fecha aspas. A famosa frase, conhece-te a ti mesmo, nasce na Grécia Antiga. Ela estava gravada no templo de Apolo, em Delfos. E isso é importante porque mostra que o autoconhecimento para os gregos não era uma introspecção obsessiva, era o princípio espiritual e moral, um caminho para a sabedoria. Sócrates foi um dos grandes responsáveis por difundir essa ideia. Para ele, quem não se conhece vive guiado por ilusões, e reconhecer a própria ignorância seria o primeiro passo para alcançar a sabedoria. Mas surge uma pergunta inevitável. Os gregos estavam realmente certos? Talvez a resposta não seja tão simples. O autoconhecimento pode ser extremamente poderoso. É através dele que muitas pessoas encontram propósito, reconhecem suas limitações e descobrem onde podem evoluir como seres humanos. Mas existe o outro lado da jornada, um lado que raramente é discutido, porque olhar para dentro de si também pode abrir portas perigosas. Autocrítica destrutiva, paralisia diante de decisões, pensamentos repetitivos que nunca chegam a uma conclusão. E se você já tentou se entender profundamente, talvez saiba exatamente do que estou falando. Então surge outra dúvida. Se o autoconhecimento pode iluminar, mas também pode aprisionar, devemos ou não seguir esse caminho? A verdade é que fugir do autoconhecimento não resolve o problema. Esses conflitos fazem parte da experiência humana e muitas vezes já estão dentro de nós, mesmo quando tentamos ignorá-los. A diferença é que, quando buscamos nos entender, também abrimos a possibilidade de resolver aquilo que antes apenas nos consumia silenciosamente. Talvez hoje você esteja lidando com seus próprios conflitos de forma passiva, adiando decisões, procrastinando o enfrentamento de questões que exigem mudança. E isso pode nascer justamente da falta de compreensão sobre si mesmo. Mas então, qual o verdadeiro problema do homem do subsolo? Porque ele nunca conseguiu encontrar um caminho de transformação. O livro sugere algo extremamente perturbador. Ele tinha chance de mudar, mas muitas vezes ele escolhe alimentar essa própria dor. A dor se torna quase um refúgio, uma forma de vingança contra si mesmo, contra aquilo que ele poderia ter sido, mas nunca se permitiu se tornar. E talvez o ponto mais profundo da obra seja esse. O verdadeiro problema não é a consciência. O problema começa quando a consciência impede a ação, quando o sujeito se acostuma com o conforto sombrio do próprio subsolo e passa a carregar com amargura o peso daquilo que ele deixou de viver. Talvez todos nós, em algum momento, já tenhamos visitado nosso próprio subsolo, aquele lugar silencioso onde guardamos arrependimentos, medos, possibilidades que nunca tivemos coragem de viver. E talvez o maior perigo não seja cair nesse lugar. Talvez o maior perigo seja começar a se sentir confortável ali. Dostoiévski não escreveu essa história para condenar o autoconhecimento. Ele escreveu para nos lembrar que entender a si mesmo não pode ser o ponto final da jornada, porque consciência sem movimento pode se transformar apenas em outra forma de prisão. Talvez agir não signifique deixar de pensar. Talvez agir signifique aceitar que nunca teremos todas as respostas e ainda assim escolher caminhar. Talvez o verdadeiro amadurecimento não seja em se entender perfeitamente, mas
mas em continuar vivendo, mesmo carregando as suas próprias contradições. E pensar talvez seja realmente isso. Que o sentido da consciência não é nos afastar da vida, mas nos dar coragem para vivê-la apesar de tudo. E é por isso que esse lugar existe.